Salve, salve tricolores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever aí embaixo, deixar o like no vídeo e me seguir lá no Instagram, AlemãoSPFC. E agora, sem enrolar, vamos pro vídeo de hoje, desejando uma excelente sexta-feira. Que Deus abençoe nosso dia, São Paulinos e São Paulinas. O Mundial tá rolando aí, né? Os brasileiros estão dando um show. Rivalidade, clubismo à parte, a gente tá vendo aí que o futebol sul-americano tá realmente batendo, de frente com as equipes do futebol europeu. Ontem foi Botafogo em cima do Paris Saint-Germain, agora há pouco o Flamengo venceu o Chelsea, só faltou o nosso São Paulo lá, né, rapaziada? Quem sabe no próximo Mundial nós não estaremos lá, né? Se Deus quiser, vamos torcer. Obviamente tem muita coisa a melhorar, tem um caminho longo a ser percorrido até a gente chegar nessa disputa, mas só para vocês terem noção, há 4 anos atrás, hein? Não tem nem tanto tempo, há 4 anos atrás, o Botafogo jogava a Série B e era derrotado pelo Sampaio Corrêa. Ontem venceu o Paris Saint-Germain, a melhor equipe do mundo, numa prateleira muito acima das outras equipes. Será que daqui a uns 2, 3, 4 anos o São Paulo não consegue dar uma reviravolta? Hoje, né? Com esse time de hoje não dá para disputar um Mundial, mas quem sabe a gente não comece uma reformulação agora com a chegada do Hernan Crespo, quem sabe, né, não seja o início de uma grande história vitoriosa no São Paulo. Vamos torcer, né? Vamos para as notícias do dia. Ontem a gente trouxe a informação para vocês do CSKA contratando o meia Matheus Alves, apenas 6 milhões de euros. Hoje teve um outro clube russo que entrou em negociações com o São Paulo para contratar uma outra joia de sua base. Atacante de apenas 19 anos, Lucas Ferreira, a equipe do Krasnodar, que lembra, né? Vocês se lembram aí, imagino, que o Krasnodar recentemente contratou o Diego Costa, né? O zagueiro que era da equipe do São Paulo, agora veio para contratar outra cria de Cotia, né? O Lucas Ferreira recebeu uma proposta aí de 8 milhões de euros, mas graças a Deus São Paulo recusou, né? Para mim, vender o Lucas, se vendesse o Lucas aí por esse valor, seria pior ainda do que ele ter vendido o Alves por 6 milhões de euros, né? O Alves foi uma negociação, assim, muito ruim, na minha opinião. Foi muito ruim mesmo essa venda do Alves por apenas 6 milhões de euros. Parecia que o São Paulo estava desesperado, né? Qualquer coisa que oferecesse iria levar o moleque com um valor bem inferior. Aí muita gente fala, mas ficou com 25% de mais-valia, né? Numa futura venda, não sei o quê. Ainda acho que não foi um bom negócio para o São Paulo, né? Mas, como a gente não pode ficar chorando leite derramado, né? A negociação de hoje é a do Krasnodar pelo Lucas Ferreira, né? 8 milhões de euros que foi recusada, né? O São Paulo quer pelo menos 10 milhões de euros pelo seu atacante de apenas 19 anos. E aí, por quanto você acha que deve ser vendido o Lucas Ferreira, né? As joias de Cotia aí entrando nos radares dos clubes europeus. Fechado, rapaziada? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Vamos falar de uma outra negociação que o São Paulo entrou agora. Particularmente, quando eu vi a notícia, eu não entendi nada. Mas, como meu papel aqui é trazer informação para vocês, São Paulo enviou uma proposta de empréstimo até o final da temporada pela contratação de Matias Arezzo, centroavante uruguaio da equipe do Grêmio, né? A proposta seria um empréstimo até o fim do ano com um salário 100% pago pelo tricolor paulista. Até então a proposta, né, aparentemente aí foi recusada, mas confesso que não entendi muito bem, até porque o dinheiro acabou de chegar. Será que isso evidenciaria aí, sei lá, a saída do André Silva, o Rian Francisco voltando para o Sub-20, onde ele está hoje, né? A gente trouxe a informação para vocês, Henrique, Rian, Mike e o próprio Alves retornaram para o Sub-20 nessa paralisação do Super Mundial para jogar o Campeonato Brasileiro. Será que o Rian vai ficar por lá? Não entendi muito bem, confesso para vocês, não entendi essa proposta que o São Paulo fez pelo Arezzo, proposta de empréstimo somente até dezembro. É um atacante ainda jovem, né? Apenas 22 anos de idade, o Grêmio contratou como uma promessa aí do futebol sul-americano, tem uma briga lá com o Bright White, que é um atacante um pouco mais rodado, mais experiente, de Copa do Mundo, jogou no Barcelona também, né? Então é uma briga um pouquinho mais difícil, né, rapaziada? Mas meu papel é trazer informação aí para vocês. É um bom atacante, sim, mas vamos aguardar aí, né? Como eu falei para vocês aí, a princípio o Grêmio não está muito interessado aí nesses moldes do negócio do tricolor paulista. Fechado? Mas tem uma outra notícia muito boa, rapaziada. Essa negociação aí sim é de verdade, hein? O São Paulo teve aí em pauta, né, nessa última semana, a contratação de Gaston Martirena, lateral, 25 anos de idade, da equipe do Racing. Ele é muito bom, não é a primeira vez que ele está no radar do tricolor.
Ano passado foi campeão da Sul-Americana com o Racing, fez gol na final contra a equipe do Cruzeiro, tinha feito gol na Neoquímica Arena contra a equipe do Corinthians, jogador uruguaio que frequentemente, né, vem sendo convocado pela seleção, pode inclusive estar na próxima Copa do Mundo, né, já que vem acumulando aí, né, convocações nessas últimas chamadas, né, da data FIFA, e ele foi oferecido recentemente ao Palmeiras por cerca de 10 milhões de dólares, né, é um investimento alto para o São Paulo, mas para o Palmeiras não é nada, né? O São Paulo que estava aí no radar com a confirmação da saída do Igor Vinícius, né? Que está fechando aí com o Santos. São Paulo já começou aí o planejamento para a chegada de um lateral, né? Tem que fazer essa reposição. Foi atrás aí de alguns nomes e o Martinelli é um nome que agrada muito, mas, sinceramente, falando a verdade aqui para vocês, não acho que o São Paulo faria esse investimento nesse momento com a situação que estamos. Hoje é um lateral aí que por 50 milhões, se o São Paulo tivesse bem financeiramente, eu ia falar, mano, pode contratar de olhos fechados que esse cara é bom. Quem acompanhou o futebol argentino, quem viu a Sul-Americana no passado e quem tá vendo a Libertadores esse ano, os jogos do Racing, sabe do que eu tô falando. É um lateral de altíssimo nível, de extrema qualidade, rapaziada. Eu tenho certeza, inclusive, de que ele pode ser negociado com o futebol europeu. Ainda tem 25 anos, é uma idade boa, né? É uma idade que acredito que alguns clubes ainda olhem para alguns jogadores, né? Mas sabendo e ciente, né, totalmente da dificuldade. Fechou, rapaziada? Quero saber aí a opinião de vocês sobre esse interesse, né, do São Paulo no Martirena, mas também já sabendo desta dificuldade. Galera, agora eu vou falar uma notícia que todos vocês estão perguntando e todo mundo quer saber. Quando o Crespo chega? Quando o São Paulo volta? Quando começa o treinamento? Ó, os treinamentos estão previstos daqui a mais ou menos uma semana. São Paulo tem o primeiro treino marcado, pelo menos por enquanto, né? Parece que vai ter uma modificação aí, mas por enquanto o primeiro treino está marcado para quinta-feira que vem. Hoje é sexta-feira, né? Quase se encerrando aí, início da noite. Quinta-feira que vem está marcado o primeiro treino para esse período pós-mundial, né? O mundial ainda não vai acabar, mas obviamente os clubes precisam começar aí se preparar o quanto antes. Então tá marcado para quinta-feira a chegada do Crespo e o primeiro treino dele no comando do tricolor paulista, né, rapaziada? Ainda vai estar o Mundial pegando fogo, né? A gente tá vendo aí que tá apenas na segunda rodada, como eu falei para vocês aí, o Flamengo acabou de vencer o Chelsea, tem muitos jogos, amanhã joga o Fluminense, tem muitos jogos ainda para acontecer, fase de grupos, aí depois vai avançando, né, até chegar na grande decisão, que é só no meio de julho, mas São Paulo já vai começar aí a sua preparação. E o primeiro jogo do São Paulo está programado para o dia 12 de julho, que é justamente contra o Flamengo, né? O Flamengo que acabou de vencer a equipe do Chelsea aí no Mundial de Clubes, né? Então vamos supor, se o Flamengo for avançando nessa competição aí, se for avançando nas fases, esse jogo será adiado. Então com isso também será adiado o primeiro treinamento do São Paulo, tá bom? Essa foi a explicação que a gente teve aí quando a gente foi procurar o cronograma do Tricolor. Por quê? Tá marcado a final do Mundial para o dia 17 e o jogo do Campeonato Brasileiro está marcado para o dia 12. Ou seja, os caras praticamente não estão confiando aí nos clubes brasileiros chegar na grande decisão. Mas os clubes, por enquanto, estão representando até o nosso rival Palmeiras. Já venceu, Flamengo e Botafogo já venceram aí europeus, o Fluminense começou jogando muita bola contra o Borussia, vai jogar amanhã contra uma equipe da Coreia do Sul, tem chances, né, de sair vitorioso nesse Mundial. Então, caso o Flamengo avance, essa notícia é muito importante, caso o Flamengo avance, o São Paulo terá essa primeira rodada pós-mundial de clubes adiado, obviamente por conta da logística e por lógica, né, rapaziada? Não tem como você jogar dia 12 o Campeonato Brasileiro, dia 17 a final do Mundial. Vamos supor que o Flamengo chegue na final do Mundial. Esse calendário foi feito basicamente totalmente desconfiado das equipes brasileiras, né? Porque os caras não tinham confiança alguma de que as equipes chegarão nessa fase. Obviamente ainda não temos essa resposta, vamos aguardar. Quero saber de você aí de casa que está me assistindo, se você está acompanhando os jogos, está torcendo para o futebol brasileiro, está zicando aí, né? Torcendo contra os nossos rivais aqui em nosso território. Confesso para vocês, ontem torci muito pro Botafogo, torci muito pro Flamengo, não consegui muito bem torcer pro Palmeiras, rapaziada. Fluminense também é uma equipe que eu não gosto muito pela situação da Portuguesa lá atrás, para quem não se lembra, né, o Fluminense seria rebaixado, né, mas foi lá no tapetão, o advogado do Fluminense que ficou famoso, que foi rebaixado foi a Portuguesa. Então não sou muito fã do Fluminense não, rapaziada, mas pro Botafogo, pro Flamengo, torci demais. Foram grandes jogos, principalmente para acabar com essa marra aí do futebol europeu, de que o brasileiro aqui não joga nada, que o campeonato é fraco, não sei o quê. Então, bateram de frente, né? Bateram de frente. Não foi o São Paulo, mas foi uma representatividade muito grande para o futebol brasileiro. E as equipes, ó,
estão de parabéns. Tá da hora demais. Esse campeonato tá da hora demais. E o próximo é em 2029. Quem sabe o Tricolor Paulista não esteja lá. Se Deus quiser, né? Quem sabe 2029 aí, ó. Vamos anotar na agenda, né? Pro São Paulo conseguir disputar essa competição aí que tá legal demais de acompanhar. Fechado, rapaziada? Então, ó, se você é novo aqui no canal, não esquece, o vídeo está se encerrando, mas não esquece de se inscrever, deixa o like, deixa os comentários sobre os assuntos que a gente falou. Fechado? Volto amanhã com muitas novidades. Fiquem com Deus, um grande abraço e valeu!